Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Giovana e hoje nosso grupo vai falar um pouquinho sobre a usina geotérmica. Bom, gente, vou começar explicando um pouquinho sobre como funciona a energia geotérmica. A energia geotérmica é um tipo de energia renovável obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra. O processo de aproveitamento dessa energia é feito por meio de grandes perfurações do solo, já que o calor do nosso planeta está localizado embaixo da superfície da Terra. De origem grega, a palavra geotérmica é formada pelos termos geo, que significa terra, e térmica, que corresponde à temperatura. Bom, essa fonte de energia pode ser usada diretamente, sem exigir a produção de energias em usinas, utilizando apenas o calor gerado pelo próprio solo, ou também indiretamente, quando o calor é encaminhado para uma indústria que transforma em energia elétrica. A energia geotérmica pode ser usada para o aquecimento de água em áreas residenciais ou até mesmo em cidades inteiras durante o inverno. Ela também pode ser usada para a produção de calor e para utilização em aquecedores, aparelhos térmicos de estufa, campos de pesca ou até mesmo em áreas de lazer. No Brasil, a energia geotérmica é utilizada apenas em áreas de lazer. Duas cidades que utilizam suas fontes térmicas para o turismo são Poços de Caldas, em Minas Gerais, e também Caldas Novas. Esses locais contam com a emergência de águas aquecidas pelo processo de geotermia. Além das altas temperaturas, essas águas também têm grandes quantidades de minerais que fazem bem para a pele e para todo o organismo, como potássio, selênio, cálcio, zinco, cloreto e também magnésio. Agora, explicando um pouco sobre as usinas geotérmicas. Bom, as usinas geotérmicas transformam a energia geotérmica obtida do calor proveniente do interior da Terra em eletricidade, sendo implantadas próximas às áreas onde há grande quantidade de vapor e também água quente. Dessa maneira, os reservatórios geotérmicos fornecem a energia necessária para alimentar os geradores de turbina, produzindo a eletricidade. A primeira usina geotérmica foi construída na Itália em 1904. Agora, como é produzida a energia geotérmica? Bom, as usinas geotérmicas são responsáveis por converter o calor interno da Terra em energia elétrica, simplesmente. A primeira etapa desse processo é a captação da água quente ou vapor do interior da Terra através de tubos especificamente elaborados. Em seguida, esse vapor é direcionado para as usinas, onde é liberado sob forte pressão. Ao ser liberado, o vapor move turbinas que giram mecanicamente. Por fim, as turbinas acionam um gerador que produz a própria energia elétrica. Bom, técnicas de perfuração profunda e conhecimento sobre as formações subterrâneas estão dando origem a um tipo de exploração de energia geotérmica profunda a altas temperaturas no manto terrestre, em até mais de 4 quilômetros. Em profundidades desse nível, o planeta contém rochas extremamente quentes, nas quais a água pode ser injetada e aquecida. Outros métodos também avançados de perfuração encontram-se em desenvolvimento com o intuito de aumentar a exploração dessa fonte elétrica e reduzir os custos provenientes da perda de maquinários. Se isso for possível, as fontes geotérmicas poderão competir nos mercados globais de energia, atualmente controlados pela utilização de combustíveis fósseis. A energia geotérmica é a energia oriunda e calorífica da Terra. Elas também têm pontos positivos e negativos, que vão ser citados para vocês. A energia geotérmica é uma fonte renovável de energia, porque o calor do centro da Terra é inesgotável, diferentemente dos combustíveis fósseis, por exemplo. E a partir disso, nós podemos citar as principais vantagens das usinas geotérmicas. Bom, ela não opera a partir da queima de combustíveis, causando então um baixo impacto ambiental por emitir menos gases poluentes. E dessa forma, ela pode ser considerada uma fonte de energia alternativa para substituir as usinas termoelétricas, por exemplo. E também, mesmo tendo a perfuração do solo, ela não agride diretamente a natureza. E as usinas geotérmicas, elas não sofrem com as variações climáticas, como ocorre nas hidrelétricas, na energia solar e na energia eólica, por exemplo. E, inclusive, nos casos das hidrelétricas, a falta de chuva pode resultar até mesmo no aumento da energia. Agora falando um pouquinho sobre as desvantagens desse tipo de energia. Bom, é importante lembrar que a energia geotérmica ela pode ser gerada apenas em condições muito específicas, como condições de temperaturas e local ideal. Além disso, é inviável que as usinas geotérmicas sejam instaladas próximas a regiões residenciadas por conta da poluição sonora e também do aquecimento na região. Bom, embora esse tipo de energia não emita gases que contribuem para o efeito estufa, ele pode acabar liberando o gás sulfídrico, que é altamente prejudicial para a saúde humana, que tem um forte odor e é muito corrosivo.
Também esse sistema ele tem um custo inicial bem elevado e apesar da manutenção das bombas ser bem barata, é contrabalanceado pelo valor, pelo custo da manutenção dos canos, que é um valor bem alto. E para finalizar, é importante dizer que durante esse processo da geração da energia geotérmica, alguns fluidos eles podem acabar liberando os minerais com potencial para prejudicar lagos e rios na região se eles não forem tratados devidamente. Para falar assim da matriz energética no Brasil. Pelo fato desse modo de energia não ser tão ousado, assim, tão explorado no Brasil, ele acaba nem entrando na matriz energética do Brasil. Ele acaba, tipo assim, em gráficos você não vai encontrar, porque vai ser uma porcentagem muito baixa. Em relação ao mundo, a geotérmica é 1,1%. Ou seja, praticamente são poucos os lugares que realmente usam para gerar energia para cidades, lugares grandes. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o uso, de como é usada a energia gerada pela produção geotérmica. Então aqui fala que é reação aquática, balneoterapia e spa. Faz parte aí de 98,6% do que é usado assim no mundo, se não me engano. 1,2% é usado na indústria de café e lã. E o restante, que é 0,2%, é na piscicultura e aquicultura. Os 3 países que mais utilizam a energia geotérmica no mundo são os Estados Unidos, as Filipinas e a Indonésia. Os Estados Unidos já produzem 3,7 gigawatts de energia geotérmica, sendo suficiente para abastecer 1 milhão de residências. Já nas Filipinas e na Indonésia são aproveitados os seus inúmeros vulcões devido ao seu grande nível de calor. Assim, impulsiona o seu setor geotérmico e reduz as dependências de outras energias. Mas além desses, outros países como China, Chile, México, Japão, Alemanha, Suíça, Hungria e Islândia estão optando por essa energia. Comparando as vantagens e as desvantagens desse tipo de energia, nosso grupo chegou à conclusão de que as vantagens se sobressaem quando comparadas às desvantagens. Porque em um mundo que precisa cada vez mais de fontes de energias limpas, a energia geotérmica ela se sobressai por conta dos benefícios que ela traz quando é utilizada adequadamente. Isso se dá pela sua capacidade de gerar energia com um custo menor e também com um impacto ambiental menor comparado ao que é exigido pelos combustíveis fósseis, como o carvão e até mesmo o petróleo. E além disso, por ser renovável, ela ajuda muito a melhorar a segurança do abastecimento elétrico no mundo. Bom, e agora que vocês já viram um pouquinho sobre as usinas geotérmicas, nós vamos falar sobre as células a combustível. Bom, um novo conceito tecnológico de geração de energia surgiu nos últimos anos. Embora tal tecnologia ainda não esteja tão bem estabelecida e também não tenha um mercado assim tão garantido. Bom, essas células estão relacionadas com a eletroquímica e servem para produzir eletricidade de uma maneira mais ecológica e eficiente, praticamente sem a emissão de qualquer substância tóxica. Bom, em princípio, as células a combustível são baterias de funcionamento contínuo que produzem uma corrente contínua de energia. E como funcionam as células a combustível? Ela utiliza hidrogênio e oxigênio para gerar eletricidade, calor e água. E para isso acontecer, ela passa por todo um processo que vocês podem ver melhor nessa imagem ao lado. Mas explicando de uma forma simples, a princípio, os átomos de hidrogênio entram no ânodo. E lá, esses átomos se livram de seus elétrons. Depois disso, os prótons que são carregados positivamente passam através da membrana para o cátodo e os elétrons que estão carregados negativamente são forçados a passar através de um circuito gerando eletricidade. Após passar por esse circuito, os elétrons se combinam com os prótons e o oxigênio do ar para gerar, então, o calor e a água. No Brasil, as células combustíveis não vai ter uma grande importância em quase nenhum lugar, porque é um sistema muito complicado. Mas ele se destaca na indústria automobilística, que, tradicionalmente, uma grande consumidora de combustíveis fósseis, que resulta na liberação de CO2
que é o famoso inimigo assim do efeito estufa. Na área de equipamento eletrônico, vai possibilitar várias funções como vídeo, áudio, armazenamento e transmissão de dados sem fio, que sejam agregados assim num equipamento apenas, devido à maior quantidade de energia e potências que as células a combustível oferecem, além de substituírem as baterias convencionais e nocivas no meio ambiente.